Olá, meu nome é Gustavo e ainda bem que estás a ver este vídeo, porque se te fosses informar no banco só te iriam dizer maravilhas e não é isso que tu queres. Hoje vou-te mostrar algumas ferramentas para encontrar o melhor PPR para o teu perfil de investidor e em que situações considero que vale a pena subscrever um PPR. Para além de cuidados a ter se quiseres ter o benefício fiscal de 400 euros. Para começar, a nossa reguladora lançou um comparador de 77 PPRs que vou deixar o link na descrição. Aqui dá para filtrar pelo tipo de fundo e sociedade gestora, mas para mim o que é realmente relevante é aqui a classe de risco. Por exemplo, se eu for a ver só o risco, então a minha classe de risco talvez seja aqui um 3. Isto porquê? Porque prefiro menos incerteza e menos volatilidade, mesmo que o retorno seja inferior. Agora volto aqui atrás, deixo estar o 3 e clicar em filtrar. Agora repara como a rentabilidade anualizada consegue ser inferior à comissão do fundo na maior parte dos PPRs. É claro que a rentabilidade passada não garante resultados futuros, mas na minha opinião isto é assustador. Ou seja, a TEC é o nome dado à taxa de custos do fundo, que inclui custos de transação, juros suportados e custos de custódia. E olho para a TEC e depois comparo com a TER dos ETFs e na minha opinião estas taxas são muito elevadas para o meu perfil. Ou seja, se eu quiser algo mais arriscado, composto por ações, prefiro um ETF do que um PPR. Depois onde diz IFI, nada mais nada menos que aqui destes produtos. Ou seja, se tu clicares aqui em PDF, consegues ver mais informações. Mas o que eu gostava que retesses é mesmo a TEC dos PPRs, que implica comissões altíssimas entre 1% e 2% normalmente. Às vezes até mais. Por isso, eu sei que há muito pessoal a subscrever a PPRs pelo benefício fiscal e depois pagar as prestações do crédito de habitação após os 5 anos, mas se o objetivo for manter até à reforma, então estas vantagens vão se diluir e pode não ser compensatório em comparação com certos ETFs. O benefício fiscal máximo relativo aos 20% é de 400 euros ao investir 2.000 euros anualmente, podendo, por exemplo, investir 100 euros todos os meses e quando se recebe o subsídio, aumentar para perfazer os 2.000 euros anuais. Por isso, a grande questão é que PPR pode compensar para um perfil mais conservador. Portanto, um PPR mais defensivo, menos volátil e com comissões mais baixas e, se possível, com capital garantido, para usufruirmos ao mesmo tempo dos benefícios do PPR sem correr grandes riscos. E chama a atenção que a partir do momento que quer obter o benefício fiscal e deduzir no IRS, depois só posso resgatar sem penalizações passado 5 anos, ao abater na prestação do crédito de habitação, a não ser que tenhas mais de 60 anos ou alguma incapacidade. É claro que tu ainda podes ficar na dúvida, mas o processo é bastante simples. Primeiro, pedes uma declaração por efeito ao banco onde tens o crédito de habitação e, segundo, entregas à entidade gestora do PPR. Eles também comunicam com a autoridade tributária, esteja fora ou dentro das condições, por isso é bastante simples. Agora, relativamente ao imposto retido sobre a mais-valia e penalização na declaração de IRS, tu podes utilizar esta tabela como referência. Caso não cumpras os 5 anos, então terás que devolver a dedução de IRS com um acréscimo de 10% por cada ano decorrido. Assim sendo, que PPR escolheria? Então agora tenho que ter cuidado com as palavras para não ser considerado recomendação de investimento implícito, mas hipoteticamente, se eu fosse conservador e não tivesse interesse no benefício fiscal, então escolheria o PPR Real Vida com capital garantido com uma taxa bruta de 3,25% na primeira anuidade. Depois, como a segunda anuidade já seria 70% da média mensal da Euribor a 12 meses, então faria o resgate com a penalização de 0,25%, que é muito menor que a penalização de 2% da primeira anuidade. E assim sucessivamente, ano após ano, se as condições se mantiverem, havendo ainda a vantagem de uma retenção na fonte sobre os juros de 21,5% em vez dos tais 28%. A subscrição faria diretamente na Real Vida para evitar a comissão de subscrição. E saliente que este vídeo não tem qualquer apoio da Real Vida nem de outro qualquer. Portanto, esta seria a minha opção caso não tivesse interesse no benefício fiscal. Mas como eu tenho, então provavelmente a minha escolha seria um mix de um PPR com ações e obrigações. Eu até te posso dar um exemplo de um PPR que eu acho interessante, que é o PPR do Dr. Finanças, que no último ano teve uma rentabilidade de cerca de 18%, que não é mau, atenção, isto acho que até é bastante interessante, mas tendo em conta o quão os mercados cresceram no último ano, pronto, também não é nada impressionante, mas mesmo assim continua a ser algo interessante, pelo menos comparativamente a outros PPRs. Agora, se nós formos mais para baixo, conseguimos ver aqui a informação, digamos, mais completa relativamente a este PPR, e se abrirmos, conseguimos ver esta parte que diz natureza dos ativos que constituem o património do fundo. Agora aqui, eu acho que é uma coisa interessante o facto de eles terem mudado a sua composição. Porquê? Neste momento eles têm 9,8% à classe de obrigações, por isso aproximadamente 10% este ETF que é o iShares Core Global Aggregate Bond, que tem uma TER até pequena, é cumulativo, tem um fund size bastante elevado,
é claro que teve este desempenho, mas se virmos aqui no último ano até não foi assim tão mau, e se olharmos para aqui vemos que é quase 80% em ações. Aqui estes 80% antes estava distribuído cerca de 80% aqui este ETF mundial e cerca de 5% aos mercados emergentes, mas entretanto eu acho que eles removeram aqui a exposição que tinham aos mercados emergentes porque aumentaram a exposição ao ouro. Porquê? Porque é um ativo defensivo e eu acho que fizeram muito bem em mudarem aqui esta exposição, ou seja, tinham cerca de 5% em matérias-primas e agora têm quase 10% porque realmente viram que faz sentido aumentar a exposição ao ouro, tendo em conta a instabilidade geopolítica neste momento. Depois tem estes 2% em monetário. Aqui poderá estar em depósito à ordem ou então em short-term investments, por exemplo, num depósito a prazo com elevada liquidez no milénio e assim conseguem rentabilizar e a qualquer momento podem tirar. É claro que não ganham aqueles juros, mas se mantiverem, por exemplo, durante 30 dias, continuam a ganhar aqueles juros, apesar de serem pequenos. Por isso, para mim, short-term investments faz muito sentido, a não ser que necessitem liquidez diária, mas mesmo assim é muito rápido quando estamos, por exemplo, nestes depósitos a prazo com elevada liquidez. Mas pronto, esta é a composição atual. Eu gostei do facto de terem mudado aqui a composição dos 5% aproximadamente em matérias-primas referente ao ouro para cerca de 10%, por isso dou aqui mais um ponto positivo para este PPR. Mas existem outros com maior peso em obrigações para um perfil mais conservador, tá bem? Por isso tens que ver qual é o teu perfil. Agora, outros populares para tu pesquisares é o PPR Alves Ribeiro, do Banco Ivesc, e também tens o Savvy Growth. Se este tema realmente for do interesse geral, então posso fazer um passo a passo prático a subscrever um PPR que considero mais indicado para o meu perfil de investidor. E ainda, talvez, criar uma série com atualizações mensais e dicas. Por isso, vou deixar a vosso critério. Eu realmente espero que tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar. E até uma próxima.